Boa tarde a todos, paz seja convosco. Mais uma vez estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus, glorificando a Ele que é digno de toda honra, de toda glória, todo louvor e toda exaltação. Amém? Sejam bem-vindos ao nosso GMM. Quero agradecer a Deus pela vida de todos os participantes. E quando eu digo a todos, porque boa tarde a todos, é porque temos homens e irmãos que estão participando da nossa programação, prestigiando o trabalho do grupo de mulheres. Que Deus abençoe vocês todos. Sejam muito bem-vindos no nome de Jesus. Amém? Amados, vamos dar início, mas antes disso, eu quero fazer só um pequeno momento de reflexão com você. E logo após nós estaremos louvando ao Senhor com as nossas irmãs, que eu tenho certeza que Deus vai usar tremendamente, com louvores abençoados para os nossos deleites espirituais. Amém? Louvado seja Deus. Olha, amados, vou fazer uma pequena reflexão com vocês de só 2 minutinhos. Vou contar a história de um homem que atravessava as pessoas num rio de um lado para o outro, todos os dias. Era o seu trabalho, era a sua tarefa diária. E ele transportava aquelas pessoas em um barco, né? De uma margem do rio para uma outra margem. E em uma dessas viagens, ele transportou um advogado e uma professora. E o advogado perguntou para ele: companheiro, você entende de leis? E ele disse não. Ele disse: que pena, você perdeu uma boa parte da sua vida. Aí a professora entrou na conversa e perguntou para ele: seu barqueiro, você sabe ler e escrever? Ele disse não. Ela disse: que pena, você perdeu toda a sua vida. E em meio à viagem, o tempo começou a mudar. O céu se escureceu, começou a ventar muito forte e aquele barco veio a virar. Que todos caíram na água. E naquele desespero, o barqueiro perguntou para eles: vocês sabem nadar? Eles disseram não. E o barqueiro respondeu para eles: que pena, vocês perderam toda a sua vida. Então, amados, pense nisso, valorize todas as pessoas com quem você tem contato. Cada uma delas tem algo muito bom para ensinar. Coisas diferentes, né? Mas tem muita coisa boa para ensinar, independente da sua posição. Quem é mais importante para você? O arquiteto que desenhou o edifício ou o pedreiro que construiu? Né? Vamos pensar. Quem é mais importante para você? Quem você acha que é mais importante? Amém? Deus pesa tudo na balança e Deus trata todos de igual para igual. Louvado seja Deus por isso. Amém? Vamos orar para dar início a mais essa tarde abençoada para a glória de nosso Deus. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença nessa tarde. Te agradecemos, meu Deus, mais uma vez por tudo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui tem nos sustentado o Senhor. E eu creio, meu Deus, com o Senhor no barco, com o Senhor na direção, nós estamos bem, para a glória do teu nome. Para que assim, meu Deus, através da minha vida, através da vida de todos os teus filhos, meu Deus, que creem em ti e creem nas tuas promessas, teu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Toma a direção desse culto. Abençoa a pregadora dessa tarde. Abençoa todos os nossos ouvintes, nossos participantes. Que eles sejam alcançados com seu amor, sua graça infinita. E nós te louvamos por todas as coisas, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Muito obrigado por tudo. E a alegria do Senhor é a nossa força. E nós te louvamos, porque nós sabemos que o Senhor é digno de honra, digno de glória. E só a ti rendemos graças, só a ti damos louvor. Amém? Um beijo no coração de vocês e, em nome de Jesus, somos mais que vencedores. Amém? Louvado seja Deus. Boa tarde, amadas. Paz seja convosco. Amém? Damos graças ao Senhor por mais uma tarde que o Senhor nos concede, pelo privilégio de estarmos vivos.
Eu louvo a Deus pela presença de cada uma de vocês aí do outro lado. Você que está conosco pela primeira vez, sejam bem-vindas, em nome de Jesus, sejam bem-vindos, né? Porque para a glória de Deus também temos homens que participam conosco, compartilham do amor de Deus junto com a gente, está dando esse apoio, está sendo abençoado e nós louvamos pela vida de cada um, em nome de Jesus. Nessa tarde o louvor será de uma forma diferente. Como diferente? Nós vamos fazer tipo uma retrospectiva dos primeiros cultos, né? Nós selecionamos alguns louvores e nós estaremos representando para vocês, né? Vocês que estão desde o início, vai rever, e você que está pela primeira vez, vai ver, né, como nós começamos, nossos primeiros passos. E que o Senhor possa falar no seu coração de uma forma especial. Aleluia, Jesus. O Senhor é bem-vindo em nossas vidas. Que o Senhor possa habitar em nossas vidas todos os dias. Nós somos casa do Senhor, casa do Senhor. Jesus é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Esvazio de mim, sopra teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar,
os dias possamos declarar que somos casa do nosso Deus, que Ele possa reinar todos os dias nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu creio nisso. Espera a providência do Senhor. Aleluia. No teu nome eu curei. No teu nome vidas restaurei. No teu nome muitos filhos, como um pródigo arrependido, devolvi a tuas mãos. Transformei noites sombrias em alegres e doces manhãs. Em teu nome transportei das trevas pro teu reino multidões. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Mas eu não me dei por vencido, não pensei em pedir tréguas nem paz, não baixei a minha guarda, estava decidido levantar bandeira branca jamais. Não me rendo, não me entrego, não me quebro, não desisto, continuo a serviço do rei. Não é chorando pelos cantos, mas é de cabeça erguida que aguarda a providência do rei. Ai daquele que tocar nos bem de ungido, melhor seria ele não ser nascido. Agora quem vai fundo nessa guerra fria e acabar de vez com essa covardia é Deus. Acertou um dos meus. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. Mas eu não me dei por vencido, não pensei em pedir tréguas nem paz, não baixei a minha guarda, estava decidido levantar bandeira branca jamais. Não me rendo, não me entrego, não me quebro, não desisto, continuo a serviço do rei. Não é chorando pelos cantos, mas é de cabeça erguida que aguarda a providência de Deus. Ai daquele que tocar no bem de ungido, melhor seria ele não ter nascido. Agora quem vai fundo nessa guerra fria e acabar de vez com essa covardia é Deus. É Deus.
tivemos algumas apresentações e nós selecionamos essa, né, que Alessandro e Helena, elas passam uma mensagem muito interessante. Na nossa vida, às vezes nós temos vontade de parar, a gente sente vontade de chutar o balde, né, como costumamos dizer. Mas com o nosso Deus, nós olhamos para o alto, o nosso Deus envia socorro e nós continuamos. Então que você possa aprender através dessa apresentação. Não pare, não desista dos seus sonhos, porque o Senhor está aí para fazer realizações nas nossas vidas. Só depende de cada um de nós. Então, assista essa apresentação e que o Senhor possa trabalhar no seu coração. Nada pesquei. Deus
regozijamos por ser de Jesus, ser de Deus. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória. Sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Olá, queridos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na tua vida, na vida da tua família, no teu local de trabalho ou em qualquer outro local onde este vídeo estiver sendo visualizado e ouvido, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente sempre na vida de vocês,
trazendo paz, esperança de dias melhores, de situações melhores, para que a gente tenha sempre um fôlego de vida a mais nessa caminhada que a gente chama de vida. Amém? É muito bom estar com vocês de novo, tendo este tempo de qualidade, de estudo, de vivência da Palavra de Deus. Hoje eu convido vocês a abrirem a Bíblia no capítulo 12 do livro de Números. Números, capítulo 12. E aí nós falaremos sobre os 3 irmãos, Miriam, Arão e Moisés. Miriam, a irmã mais velha, Arão, o irmão do meio, e Moisés, o irmão mais novo. Amém? Na minha Bíblia, ela fala assim, versículo 1. E sejamos assim bem atenciosos, porque quando fazemos a exegese do texto, que é ver o porquê das coisas, por que foi acontecendo, por que foi falado, ou por que exatamente foi mencionado tal situação, a gente vai saber que Deus se manifesta para nós nos detalhes. Então, este texto eu convido que vocês leiam com muito cuidado, né? E levamos esse texto para as nossas vidas também com muito cuidado, né? Deus fala conosco ou para nos exortar, quando nós, filhos, precisamos ser chamados a atenção, ou Deus nos fala também das maravilhas, né, de sermos bons filhos, o que nos espera no futuro, né? A todos nós cristãos, nós sabemos que o nosso galardão mesmo é a salvação, para que possamos viver no paraíso. Mas para que isso aconteça, a Bíblia nos dá orientações de como viver a nossa vida, a nossa única vida aqui na terra, de maneira a representar e resplandecer a imagem de Deus em nossa vida, né? E assim chegarmos ao nosso maior intuito, que é a salvação, podermos irmos ao paraíso e vivermos ao lado do Pai, né? Números capítulo 12, versículo 1 na minha Bíblia fala assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher coxita, que tomara, porquanto tinha tomado a mulher coxita. Então, no versículo 1, nós temos 2 irmãos falando da cunhada. Moisés, ele viveu 40 anos no Egito, depois ele mais 40 anos no deserto, e neste meio tempo ele tomou esta mulher por esposa. A Bíblia nos orienta e nos fala que a mulher coxita, nos dias atuais, geograficamente falando, ela era oriunda da região da Etiópia. Então a Bíblia nos fala que a mulher coxita, ela era de pele mais escura do que a própria pele de Moisés. Na questão física, a Bíblia já nos fala que Moisés era um homem de pele escura. A mulher de Moisés, a quem ele desposou, era uma mulher de pele mais escura, ou seja, era uma mulher negra. Então a Bíblia nos faz referência que Moisés desposou uma mulher negra. Os 2 irmãos de Moisés estão falando mal desta mulher. Por quê? Moisés, Arão, Miriam e outros 70 eram profetas do povo hebreu que estava encaminhado, ou seja, o povo de Israel. Enquanto eles caminhavam no deserto, Moisés não podia fazer tudo sozinho. Deus orientou que tivessem profetas. E os 3 irmãos eram os principais profetas deste povo, em caminhada. Mas a mulher coxita, numa determinada situação, ela falou sobre a questão matrimonial, que quando as esposas destes profetas, quando os homens se tornavam profetas e foram elevados a profetas, estas mulheres não cumpriam seu papel de esposa, né? Começou então ali Arão e Miriam falarem da mulher cuxita, né? No versículo 2, a gente imagina então
né? Que eles vão continuar falando mal da mulher cuxita. Mas não, vejam o que o versículo 2 fala e prestem atenção. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E no final do versículo, e o Senhor ouviu. Os dois irmãos inicialmente falam mal da cunhada. No segundo versículo, os dois irmãos questionam por que Deus fala por Moisés. E eles sendo profetas, os dois sendo profetas, por que Deus não falava diretamente a eles? No final do versículo, a orientação diz: e Deus ouviu. E Deus ouviu. E Deus ouve. E Deus continua escutando. Deus continua sabendo de tudo. Deus continua sendo onipresente em qualquer situação das nossas vidas. Em qualquer situação ou qualquer ato que eu cometer, Deus sabe de tudo, Deus escuta tudo, Deus vê tudo. Seguindo a palavra, no versículo 3, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés era um varão muito manso, mais manso do que todos os homens sobre a terra. São as palavras do Senhor que eu acabei de ler para vocês. Dois irmãos falando mal da cunhada. Dois irmãos falando mal de outro irmão. E Deus vendo tudo. Vocês imaginam que o povo de Israel estava caminhando num deserto e o deserto é muito quente. E ao longo da caminhada eles encontravam lugares chamados de oásis. Nesta situação, Israel estava vindo da região de Quibrote. Estavam cansados, estavam com sede. E aí eles se deparam com o oásis de Azerote. Então nós imaginamos na nossa cabeça que eu estando cansada, com sede, com fome, eu vou ver neste oásis um lugar onde eu vou ter uma situação de restauro, de renovação de forças, onde eu vou descansar, né? Eu faria isso, mas não foi o que aconteceu. Justamente no lugar onde eles deveriam descansar e se renovar, acontece a situação dos dois irmãos mais velhos falando mal do irmão mais novo. Mas eles não falaram mal do irmão mais novo, primeiramente. Eles primeiro acharam um motivo para começar a falar mal do irmão. E qual foi esse motivo? A cunhada. Vamos reclamar primeiro da cunhada para depois falar mal do irmão, né? E isto é um problema recorrente na nossa vida, na sociedade, no dia a dia, no que a gente vive. Falar mal dos outros. Falar mal dos outros. Deus foi muito sábio quando nos deu 2 ouvidos para ouvirmos e uma boca para falarmos. Nos dias atuais, nós, seres humanos, seja mulher, seja homem, seja, né? É falar dos outros. Falar dos outros. Nós julgamos demais os outros. Nós olhamos e já falamos, ao invés de primeiro escutarmos o que acontece na vida da pessoa para depois falar. E isso acontece assim, ó, dentro da família. É um dos primeiros problemas que nós temos dentro da família. É o tio falando mal do sobrinho, o sobrinho falando mal da prima, a prima falando mal do vizinho de porta, a mãe reclamando do marido. Sim, gente, nós temos mulheres que falam mal dos maridos. Temos maridos que reclamam das mulheres e falam mal de suas esposas. Temos pais que falam mal dos seus próprios filhos. Isso é recorrente. Está aqui a Bíblia nos dizendo 2 irmãos falando mal da cunhada e do próprio irmão, né?
Mas aí no versículo 1, a gente vai ler assim que não é uma briga de família, né? Na realidade, os dois estão questionando o fato dos 3 serem profetas, mas aí no versículo 2 eles questionam por que Deus fala boca a boca com Moisés e não com eles. Então vocês vejam que a briga, a fofoca, a calúnia, a reclamação, a murmuração, o falar sobre alguém, neste caso, não é sobre a esposa de Moisés e não é sobre Moisés, mas é a inveja que os 2 irmãos têm da intimidade que Deus tem com Moisés. Porque se no primeiro versículo eles falam da esposa de Moisés, a mulher cuxita, no segundo eles continuariam falando mal da esposa. Mas não, no segundo versículo eles já questionam por que Deus fala pela boca de Moisés e não por eles. E vejam que o versículo ele é bem específico no final. Deus ouve. Quando eu falo mal de alguém, quando eu falo contra alguém, quando eu minto a respeito de alguma coisa, quando eu vou denigrir a imagem de uma pessoa falando mal dela, quando eu invento mentiras sobre a vida de alguém, quando eu questiono a integridade de alguém, Deus ouve. Deus ouve. E seguindo no capítulo, a gente vai entender que Deus, escutando o que os 2 estavam falando mal, ele vai chegar e ele vai... O que eu vou dizer para vocês assim? A Bíblia nos diz que Moisés era manso, o mais manso de todos. Então, eu imagino que Moisés, ele não ia chegar e dizer assim, o que vocês estão falando de mim? O que tu está falando da minha mulher? O que te dá o direito de falar sobre a minha vida? Moisés não era assim. Moisés não era um cristão do tipo, eu tenho um primo meu que é advogado e eu vou te mostrar como é que eu resolvo isso na justiça. Eu vou te fazer engolir o que tu falou. Ou pega e puxa uma faca e diz assim, vem aqui, vamos resolver as coisas agora assim, ó, na peixeira. Que nem o pessoal aqui do Nordeste diz assim, resolver na peixeira, né? Lá no Sul a gente já diz assim, vamos lá para fora e a gente resolve no braço, né? Moisés não era um homem assim. Moisés não era de agir contra as pessoas e ele querer resolver as coisas. Moisés era manso. Um cristão manso. Cristão manso que falava boca a boca com o próprio Deus. Moisés era um homem que quando ele fechava os olhos, ele imaginava e via refletida a imagem de Deus que vinha até ele falar com ele. Deus se manifestava a Moisés frente a frente. Ele não usava de nenhum artifício para falar com Moisés. Moisés conhecia a face de Deus. Moisés sabia realmente o que é o amor de Deus, porque resplandecia esse amor em sua face. Moisés sabia que o que ele precisava pelejar, Deus pelejava por ele. Não precisava ele cerrar os punhos e querer resolver com briga. Quando nós deixamos Deus resolver os problemas da nossa vida, quando nós não tomamos atitudes de pelejar, de guerrear, é Deus que age por nós, é Deus que nos defende, é Deus que vai à nossa frente, abrindo caminho. E assim aconteceu. Os 2 irmãos falaram do servo de Deus, falaram de Moisés. E Deus ouviu o que eles falavam. E Deus sabe da intenção dos nossos corações quando a gente fala.
Quando eu falo exortando alguém para que melhore esta pessoa, Deus sabe que eu estou querendo o bem desta pessoa. Quando eu humilho uma pessoa, Deus sabe a intenção do meu coração em humilhar esta pessoa. Quando eu questiono os desígnios do Senhor, Deus sabe que eu estou questionando a sua santidade. Deus ouve, Deus sabe, Deus escuta, Deus vê tudo que a gente faz. Deus viu a Arão e Miriam falando mal dele. E então, Moisés sendo manso, Deus se manifestou e a nuvem se levantou. E escutou a voz de Deus dizendo: Miriam, Arão, Moisés, saiam da tenda. Vamos lá para fora na salinha de reunião que eu quero falar com vocês. Eu fico imaginando Moisés escutando a voz de Deus chamando, e Moisés, manso, que conhece o amor e o resplendor da face de Deus, deve ter pensado assim: glória a Deus por mais uma chance de poder falar com o meu Deus. Porque Moisés estava com o coração tranquilo. Moisés não falou mal de ninguém. Já os outros dois, escutando a voz de Deus chamando Miriam, Arão, eles já foram lá para a salinha da reunião pensando, foram encolhidos já, porque sabiam que tinham cometido pecado contra Deus. Cometeram um pecado contra um dos profetas de Deus. Chegando lá, Deus, ele fala com os dois assim, e com Moisés. E aí nesta parte eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando as pessoas dizem, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não diferencia pessoas. Todos são iguais para Deus. Em que situação eu, você, somos iguais para Deus? Para a salvação. Todos que crerem em Jesus Cristo e forem batizados serão salvos. Todos os que forem batizados, todos que crerem que Jesus Cristo é nosso único Senhor Salvador e forem batizados, serão salvos. Todos. Porém, eu quero que vocês prestem atenção nesse versículo, que Deus tem pessoas preferidas, pessoas com mais intimidade com o próprio Senhor, pessoas que buscam mais esta intimidade com o próprio Senhor. E isso eu digo para vocês, existem pessoas citadas na Bíblia justamente porque se destacaram das demais, porque tiveram virtudes aos olhos do Senhor. E aqui nos fala assim: e logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação, e saíram os três. Seguindo. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. E depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. Seguindo. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Deus está exortando eles e dizendo: escutai a minha palavra. Se entre vós houver profetas, se entre vós houver porventura profetas, e vamos ter um entendimento que os três eram profetas do Senhor, Deus continua: eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Continuando. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Porventura, se houver profeta, eu falarei com eles em sonhos, em imagens, em profecias. Porque ali Deus já dizia assim: vocês dois não são mais meus profetas, porque vocês foram e falaram mal do meu filho Moisés. Já a Moisés, ele se refere assim muito enfaticamente, e há um versículo inteiro somente a isso.
Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Deus se refere a Moisés falando com ele boca a boca. Intimidade com Deus, fidelidade com Deus, autenticidade com Deus. O que isso quer dizer? Muitas vezes nós temos pessoas que dizem assim: eu tive um sonho com Deus e Ele me revelou tal e tal coisa. Isso é uma maneira que Deus se revela a nós. Porém, com Moisés, Deus falava diretamente a Moisés. Pela boca de Moisés eram as palavras de Deus. O que Moisés falava a Israel, ao povo de Israel, era exatamente a palavra saída da boca de Deus para a boca de Moisés. Não havia interpretação de sonhos, não havia aquelas profetadas que a gente escuta de vez em quando. Não, é a palavra autêntica da boca de Deus para a boca de Moisés, né? E aí nós continuamos assim, a gente vai entender que realmente Moisés era diferente, né? E nessa situação de Moisés ser diferente, os dois irmãos tinham inveja dele. E aí a gente entende que não dependia do que Moisés tinha, mas era a unção que habitava sobre Moisés. Era a intimidade de Deus com Moisés que trazia esse ciúme dos irmãos, né? A gente precisa entender, gente, que na nossa vida, muitas vezes a gente vai sofrer com pessoas que vão caluniar, vão falar de nós. E Deus está ouvindo. Eu não preciso chegar na frente de uma pessoa que falou mal de mim, que mentiu sobre a minha vida, uma pessoa que espalhou inverdades sobre a minha vida, uma pessoa que feriu a minha moral, uma pessoa que não sabe da minha índole e foi de canto em canto falando mal de mim. Eu não preciso fazer isso porque eu deixo Deus fazer isso. Porque eu preciso agir na minha vida assim como Moisés, ser mansa. Entender que não é o meu agir que vai mudar a vida das pessoas, mas sim Deus pelejando por mim e buscando que a verdade apareça. E a verdade aparece. Quando a verdade aparece e a gente escuta a voz dizendo assim: sai para fora e vem aqui que eu vou conversar contigo, a pessoa que falou mal de você, ela vai se sentir tão menor, ela vai se sentir tão envergonhada, que ela não vai saber aonde colocar a própria cara, porque ela vai entender que foi descoberta a mentira. E isso acaba ficando muito feio para ela. E eu volto a dizer para vocês, sejam mansos como Moisés foi manso. Você não precisa pelear ou ir tirar satisfação. Deus faz vir à tona porque Ele sabe o que está acontecendo. E quando isso acontecer, gente, te prepara. Porque Deus, Ele coloca a mão sobre aquelas pessoas que vão contra os filhos dele. E foi o que Deus fez para Miriam. Quando ele terminou de falar, ele colocou sobre Miriam a lepra. E foi tão forte esta lepra que teólogos dizem que foi como se fosse logo após um aborto onde as carnes caem. Miriam ficou branca, coberta da lepra. Nesse exato momento, Arão olhou para Moisés e disse: não permita que isto recaia sobre ela. Vou ler especificamente para vocês e diz assim, ó. Onde diz, meu Deus do céu, pois não tivesse temor de falar contra o meu servo e contra Moisés. Isso era Deus questionando os dois, que eles não tiveram temor de falar. E assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. Olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: ah, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos de ter pecado. Arão reconheceu
que Moisés era o Senhor, que Moisés representava o Senhor na terra. O que ele e Miriam antes praguejavam e falavam de Moisés, questionando se Deus porventura se manifestaria apenas por Moisés, agora Arão reconhece a manifestação do Senhor na irmã Miriam com a lepra e reconhece Moisés como representante do Senhor na terra e diz: Senhor, ora para que isto não sobrecaia sobre Miriam. Tenha pena de nós. Eu entendo que eu pequei. E aí, neste meio tempo, aqui a Bíblia nos fala assim: ora, não seja ela como um morto que saindo do ventre de sua mãe tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cure. Moisés clamou a Deus para que o Senhor curasse a própria irmã, sabendo que havia reconhecido o seu erro. Mas aí vocês atentem numa situação assim, ó. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspir no teu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Que ela esteja fechada 7 dias fora do arraial e depois a recolham. Na cultura antiga, quando um filho cometia um erro muito grave e desonrava um pai, por cultura, este pai cuspia no rosto do filho e este filho ficava afastado por 7 dias em sinal de vergonha pelo erro que ele tinha cometido, a honra do pai, a honra da família. Deus colocou a lepra sobre Miriam como se ela tivesse cometido um pecado, cometido um grave assinte contra Moisés. Assim como um filho, quando cometia algo errado à honra do pai, essa foi a culpa que Deus colocou sobre Miriam. Mas ao mesmo tempo ele diz assim, ó: afaste ela por 7 dias e depois a recolha, né? O que vocês pensam sobre isso? O que eu penso sobre isso? Eu não penso nada. Eu apenas vou interpretar na situação aonde Deus, Ele ouve o que nós fazemos, e o que nós fazemos existem consequências. As consequências serão nos cobradas. Chutei o troço aqui. Quando Miriam falou mal do profeta, do seu irmão Moisés, ela foi contra Deus. Quando um filho ia contra a honra do pai, o pai dava o guspe e o afastava. Então as pessoas entendiam que ele, por 7 dias, deveria ficar afastado. Miriam recebeu sobre ela lepra e foi afastada por 30 dias. Muitas vezes a gente afasta de nós pessoas como Miriam, pessoas que nos magoam, que nos machucam, né? A gente afasta do nosso núcleo familiar, do nosso meio social, porque a gente não quer esse tipo de pessoa perto de nós. Mas o que eu penso sobre isso é que Miriam tem valor. Por mais problemas que ela cause, por mais dor que ela me traga, Miriam tem valor. E foi justamente por isso que Arão pediu que Moisés intercedesse. Meu irmão tem valor. Meu irmão tem valor. Meu irmão cristão tem valor. Por mais que tenha falado mal de mim, essa pessoa tem valor. O que ela vai se entender ou não com Deus é um problema dela. Mas enquanto eu sentir a mágoa no meu coração sobre esta pessoa, eu jamais vou conseguir liberar o perdão. Arão pediu que Moisés orasse por Miriam. Moisés orou por Miriam. Hoje eu peço para vocês, orem por aquelas pessoas que magoaram vocês. Para que vocês, orando, possam tirar toda a dor que vocês têm no peito de vocês.
Não é fácil. Perdoar não é fácil. Mas quando eu libero o perdão de quem me magoou, de quem falou mal de mim, de quem criou tantas injustiças na minha vida, eu continuo, eu sigo minha vida. Liberando o perdão não quer dizer que eu precise ter esta pessoa do meu lado, mas que eu perdoe ela para que essa mágoa não faça mal a mim. Quando eu oro por alguém, eu tiro a dor de dentro do meu coração e eu busco a Deus para que esta pessoa tenha a sua cura interna também, para que entre nos caminhos do que o Senhor nos diz. Miriam ficou apartada 7 dias do arraial. Abriram os portões e ela ficou lá. Mas, Giane, 7 dias é pouco. 7 dias é pouco se eu estiver de férias, aproveitando com a minha família. Mas 7 dias é muito tempo quando eu estou com as minhas carnes soltando dos ossos. Quando eu estou sozinha, sem ninguém junto a mim. É muito tempo para mim ficar afastada. É muito tempo para mim não poder sentar numa mesa de domingo e poder almoçar em família. 7 dias é muito tempo para um filho que fica longe porque o pai não consegue conversar mais com ele. 7 dias é muito tempo para uma pessoa sozinha. Miriam estava sozinha, Miriam errou. Mas Deus diz assim, ela errou e ela será punida. Mas no 7º dia, recolha ela. Busque ela. Traga ela de volta para a tua família. Se você tem alguém apartado da tua família, ora por ela. Recolhe ela para dentro da tua família de novo. Se teu filho está longe, busca ele de volta. Se você está brigada com a tua nora, traz ela e teu filho de volta para a mesa do domingo. Celebre com ela. Viva a plenitude, porque Miriam voltou. E diz a Bíblia que a nuvem do Senhor desceu e Israel andou. Israel andou. Por 7 dias Israel ficou parado, enquanto Miriam era punida. No 7º dia Israel andou. Miriam continuou sendo profetisa do Senhor. Arão continuou sendo profeta do Senhor. E Moisés foi este grande homem, servo de Deus. Hoje eu digo para ti que está escutando, 2020 até fevereiro andou. Este tempo nós estamos parados. Nós estamos parados pensando no que nós fizemos da nossa vida, o que é importante para a nossa vida e o que nós queremos para a nossa vida. Porque este tempo de quarentena tem sido muito bom para a gente pensar no que a gente tem feito. Tem sido importante para a gente pensar quem é importante nas nossas vidas. Quem eu quero ter ao lado da minha vida nesta caminhada. De hoje em diante, gente, recolham os seus queridos para perto de vocês, porque agora é tempo de caminhar. É tempo de andar. É tempo do Senhor tomar a nossa frente e iniciarmos a nossa caminhada, para que a gente veja resplandecer as coisas que Deus prometeu para nós. Israel andou e chegou na terra prometida. Que nós também iniciemos a nossa caminhada a partir de hoje, orando por quem tenha magoado a nossa vida e resgatando aqueles para perto de nós, aqueles que a gente quer de volta na nossa vida. Não deixa afastado, traz de volta para dentro da tua vida, para dentro do teu coração.
Abraça com muito carinho quando você encontrar essa pessoa. E jamais perca a oportunidade de dizer o quanto essa pessoa é importante na tua vida. Ela pode ter te magoado. Deus escutou isso. Mas Deus sabe do teu coração. Deus sabe do coração dessa pessoa. Você orando por ela, você liberando o perdão a ela, você continua caminhando. Você continua adiante a tua vida. E se essa pessoa quiser participar da tua vida, permita. Permita. O Senhor nos ensinou isso através da palavra. Recolham Miriam para dentro do arraial. Recolham esta pessoa para dentro da sua vida. Que a paz de nosso Senhor esteja presente na tua vida. Que Deus te abençoe, te conforte. E que a gente possa ter muitos recolhimentos de pessoas que a gente tem afastado da nossa vida. Mas que a partir de hoje a gente siga a nossa caminhada rumo aos nossos ideais, rumo à terra prometida, debaixo da bênção de nosso Senhor. Um beijo para vocês. Amém, amados e amadas. Louvamos ao Senhor pela palavra, né? Que o Senhor continue sustentando a vida da pastora Giane, né? Finalmente eu acertei falar o nome. Glória a Deus, pastora Giane. Que o Senhor continue te abençoando, minha amada. Você e toda a sua família, né? Nós temos aprendido muito contigo e nós louvamos ao Senhor. Louvo a Deus também pela vida de cada um de vocês que estão participando conosco, pelas amadas também que estão me parabenizando, né? Desde cedinho, mensagens de carinho. E eu louvo a Deus por cada vida, por cada uma de vocês. Eu tenho, amados, aprendido muito, muito, muito com cada uma de vocês. Vocês têm me ensinado muito. E isso é muito gratificante. Tem sido para mim uma experiência maravilhosa. E que o Senhor possa, né, continuar nos abençoando, que continuamos unidos, né, no Senhor, compartilhando o amor do Senhor. Vamos orar. Muito temos que agradecer ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por essa tarde de bênção, Pai. Deus, eu te louvo pela vida de cada amado, Senhor, cada amada que participou, Pai, dessa programação. Que o Senhor possa retribuir de uma forma especial. Sustenta, Senhor, cada ministério, Pai. Sustenta, Senhor, cada um dos teus amados, Senhor, que está em sua casa. Que o Senhor possa ter visitado cada um deles, que o Senhor possa estar trabalhando em cada vida. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa tarde de bênção. Obrigada, Senhor, pelo teu amor constante, Senhor, para com cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor. Palavras são poucas, Pai, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, fica conosco, Pai. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém.